Olá, boa noite a todos, bem-vindos a mais um programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz e no YouTube. Eu sou Thiago Durão Pandini e a gente aqui em mais uma quinta especial para apresentar esse bate-papo. Mas antes de eu passar a palavra aqui para as convidadas, produção, tem imagem da BR-101 para a gente ver Linhares, linda demais. Olha só, aí é na cabeceira da ponte, quem está vindo do sul, do sul, de Vitória, Ibiraçu, Fundão, desemboca aqui em Linhares e não tem essa imagem linda e maravilhosa porque está lá embaixo. A gente tem o privilégio da TV Foscop, antes era TV5, da TV Foscop aí de cima, mostrando um pouquinho da nossa cidade. Se você tiver qualquer pergunta, o telefone é 99808-3421. A outra câmera tem aí também? Mostrando isso, aí é BR-101, quem está indo em direção ao norte do estado, sul da Bahia. Trânsito levemente congestionado, na verdade é muito carro quando a gente vem para o programa. Aí você fica agarrado lá. Sempre se atrasa. Sempre se atrasa, etc. Mas quando passa aqui, aí não, o trânsito é só o sinal. Flui muito bem. Isso aí, produção, pode voltar para a gente iniciar. Vamos lá, mais um programa Bate-Papo das 6, o tema de hoje, importância da saúde mental. É algo, quando alguém me pergunta sobre terapia, tá, antes, a primeira coisa que eu falo é o seguinte, não existe você precisa, não, todos nós precisamos. Então a saúde mental, terapia é uma das formas de você expressar seus sentimentos, conversar, falar um pouco sobre a vida. Isso eu estou me lembrando por causa do meu primo, que eu estava com ele agora há pouco, e ele é psicólogo. Então, assim, a gente fala de saúde mental para a vida, mas principalmente dentro do trabalho. Tem que ter atenção. E para isso, estão aqui a Tereza Cristina Esfalcim das Chagas, um prazer recebê-la, e a doutora Maiara Quim dos Reis, advogada, amiga, faz parte da Comissão de Direito do Trabalho aqui da 3ª Subseção. Sim. Inclusive é uma comissão que vem dando um show. Demais. Não é? Muita coisa boa vindo por aí. Vocês estão de parabéns. Muito obrigado, tá, Tereza, por ter vindo. Obrigada eu, Thiago, pelo convite. A gente começa aqui com a doutora Maiara. Queria que você falasse um pouquinho da sua trajetória, como é que foi da faculdade para chegar até aqui, tanto como advogada e também empresária. Olha, primeiramente, quero agradecer o convite, estou muito feliz e honrada, grata, e ter a oportunidade de falar de um tema tão relevante, principalmente nesses próximos meses do ano, é uma porta que se abre aqui no programa hoje, para o trabalhador, para aquele que está em casa, que quer entender um pouco mais sobre o tema, é muito relevante. Eu sou Maiara Quinquim, para quem não me conhece, nascida e criada aqui em Linhares. E o curioso, Thiago, que antes de advogar, eu sempre trabalhei no ramo privado com recursos humanos. Então, o meu ramo do direito do trabalho foi a minha paixão por pessoas e mexer com essa parte de humanas que me levou ao direito do trabalho, Muita gente tem um preconceito. Meu Deus, você é trabalhista? Eu falo, eu sou trabalhista com muito amor. Isso aí. Então, sempre trabalhei com RH, me formei, atuo na advocacia, no contencioso, Hoje, meu carro-chefe é o direito do trabalho, lá no escritório. Há 8 anos a gente atua nisso aí. E além de advogada, sou casada, sou mãe e também sou empresária, É isso aí. Atuo no ramo da moda, a gente tem uma loja de roupa feminina. Pode falar o nome. Ali no Laguna Center, a Slow, para quem não Bacana. Conhece. Também temos confecção própria lá na loja, então assim, eu me desdobro para dar conta e haja saúde mental para dar conta de tudo isso, E é um pouquinho da minha história essa, a minha trajetória. E você, Tereza, conta um pouquinho pra gente, pro telespectador te conhecer um pouco mais. Tá certo. Boa noite, Maiara. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigada novamente, Thiago, por me convidar. Como você disse, Tereza, mais conhecida como Tereza Chagas. E a minha trajetória é assim. Comecei no ramo privado, comércio, aprendendo, entendendo ali como que era lidar o dia a dia com o público, bem nova. E aí fui para a área privada e trabalhei numa única empresa, numa multinacional, durante 10 anos na área de gestão de pessoas, atuando ali como treinamento e desenvolvimento. E aí, nos últimos anos, descobri que eu precisava
transbordar conhecimento em algumas outras empresas. E nesses últimos 2 anos, fundei a Evolui, né, que é uma empresa, uma assessoria para RH, né? E a gente hoje vem aí trazendo soluções para as pessoas através desse principal recurso, que é o humano. E também, que não é nem um pouco menos importante, mãe, esposa, isso dá trabalho. E a saúde mental tem que estar em dia. E esse tema é muito legal, já adiantando, né, Tiago? Porque a gente não tem aqui na mesa nenhum psicólogo. Sim. Temos praticantes, eu sou especialista em gestão de pessoas, mas eu não tenho a formação em psicologia. E entender que saúde mental pode ser feita a todo momento, né? Nós podemos trabalhar em cima desse tema, porque é um tema que a gente pode dar atenção, que às vezes a gente não dá atenção devida, né? Não, falar em saúde mental e advocacia, porque assim, querendo ou não, exemplo, chegaram 20 casos novos no escritório. Tereza, são 20 pessoas que provavelmente estão passando por algum problema. São 20 pessoas que normalmente estão numa situação difícil da sua vida. Vulnerável, né? E você tem que levar paz para ela. Não é que você tem que resolver, mas no mínimo tranquilizar. E para isso, se você não estiver bem equilibrado emocionalmente, você absorve aquela energia, os problemas da pessoa passam a ser seus, as frustrações passam a ser suas. Exato. Então, o advogado, é isso em todas as profissões também, vive muito essa questão da saúde mental. Que se a mente não estiver boa, acaba adoecendo. Certeza. Acaba adoecendo. Você percebe que as empresas hoje estão procurando cada vez mais outras empresas, que é no caso a sua, a Evolui, para lidar com essas situações de saúde mental e também de contratação, do todo ali que você pode contribuir no dia a dia, que eu já passei por essa experiência, eu vi que vale a pena, e de fato é cada um fazendo o que sabe, o que treinou. Perfeito sua colocação, né, Tiago? Ninguém é especialista em tudo. Isso. E é a hora que a gente fica super carregado ali de tarefas, porque a gente acha que a gente dá conta de fazer tudo, né? E a gente não dá conta de fazer tudo. E aí, quando a gente tem um especialista para fazer, por exemplo, contabilidade, eu não sou contador, então se eu ligo para o meu contador para ele fazer lá o meu rendimento, né? Eu tenho uma pessoa especialista naquilo. Então, da mesma maneira, existe as assessorias que trabalham com recrutamento e seleção, com implementação de ferramentas. E a sua resposta, assim, Tiago, a procura hoje realmente está muito alta. A gente sabe, né, que logo mais a gente vai falar sobre a implantação aí da NR1, que é uma exigência legal, que está sendo feita agora de uma maneira que nós, que somos profissionais, não gostaríamos que fosse feito, que é impondo. E aí eu falo com muita propriedade. As pessoas que já se anteciparam e que colocaram o principal recurso, né, que é o humano, em primeiro lugar, essas empresas hoje estão muito mais evoluídas. Então, assim, hoje quando a gente fala assim, vamos falar de empresa que tem sucesso, é empresa que teve destaque com o colaborador, que colocou ele ali, trabalhou literalmente um clima organizacional dentro da empresa, e essas empresas literalmente elas estão galgando, estão crescendo. Então, assim, hoje nós estamos tem uma demanda muito alta, os empresários estão preocupados com isso, mas ainda a gente tem muitos casos de empresas que não acordaram, né? Não viraram essa chave, que ainda trabalham com a batida de mão na mesa, que quebra a porta, que grita. Infelizmente, ainda existe essa realidade. E que vão apagando só incêndio, porque o tempo inteiro aparece um. Sim. Exatamente. Aparece um, aí depois, é o que eu falo, em todas as profissões. Porque tem gente, por exemplo, está na advocacia. Mas a advocacia não está certo. Tá, mas como é que você faz a advocacia? Tem perfil, você está preparado para a área privada? Porque a área privada, você abre uma empresa, você não manda na sua empresa. O empresário que acha que manda e desmanda, de fato vai ser fadado ao insucesso, porque não vai saber se quer respeitar o trabalhador no dia a dia. Vai ser autoritário, vai ser impositivo.
Então, assim, Maiara, a saúde mental é um novo pilar da produtividade? Com certeza. Eu acho que não é nem o novo, sempre foi, mas ele nunca teve o destaque no qual merece. E sabe o que é bacana? Tereza estava falando, e a gente que vem lá do CLT, no meu caso, né? E quando abre um próprio negócio, igual, né, eu tenho essa loja, hoje eu chego na loja, a primeira pergunta que eu faço para minha funcionária, para as minhas funcionárias, você está bem? Tá tudo bem? Dormiu bem? Como é que foi o dia? Porque, para mim, o resultado pouco importa. Se elas estiverem bem, o resultado ele vai vir. As vendas vão vir. É uma cadeia de consequência. É uma preocupação que eu tenho hoje que ninguém teve comigo lá atrás. Né? Então, a gente vai passando a ter essa sensibilidade. E eu acho que é isso que falta para os empresários, tanto dos pequenos, assim como eu, quanto os grandes. Né? Porque quem não está bem, não vai produzir. Quem não está bem... Aí a gente começa a medir pelo absenteísmo, que são as faltas, os atestados, a produtividade, aquele funcionário que chega moado, que chega atrasado, aí ele começa a se importar menos com a empresa e aí o resultado ele não vai vir. Então, se você se preocupa primeiro com o seu capital humano, o financeiro ele é consequência, entendeu? Exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante. Complementando ali, né, Tiago, importante falar que a gente falou do absenteísmo, mas a gente tem uma fala também importante que é o presenteísmo. Sim. Que é a pessoa estar de fato naquele local, né? Então, muitas vezes a gente, quando eu falei daquela gestão que é a gestão por imposição, você não pode faltar, você tem que vir, e daí eu vou, mas eu tô lá? Eu tô lá? Eu não tô lá. Então, assim, para eu, né, quanto empresário, eu não vou ter o resultado que eu queria. E eu ainda corro risco quando a gente fala de uma loja, de um comércio, de uma empresa pequena ainda. E quando eu falo de uma indústria? Se eu não estou com corpo e mente na tarefa, qual o risco de um acidente de trabalho? Qual o custo de ter uma pessoa ali sem ela estar ali, né? Verdade. Então, assim, a gente... eu até coloquei isso na minha pauta para trazer para vocês, o custo de não investir em saúde mental hoje é muito alto para as empresas. E as pessoas perguntam, custa caro investir em saúde mental? Custa caro? Não, custa caro ter as consequências daquilo ali não ser bem feita, né? Então, quando a Maiara fala, poxa, eu chego na loja e pergunto, você tá bem? Como tá seu dia? Isso é uma boa prática. Sim. E uma boa prática que não precisa ser feita por um psicólogo, né? É até bom a gente já quebrar esse tabu. Porque quando se fala assim, NR1 é o psicólogo. Não. Não estou dizendo, não estou desmerecendo a profissão, sim. Pelo contrário, tem situações que de fato só um psicólogo vai conseguir resolver, mas que hoje a gente consegue fazer, né? Perguntar sim. Se está bem, é uma atitude, né? Então, eu até tenho aqui um copo de água, né? Se eu perguntar aqui para a Maiara o que ela está vendo no copo de água, o que você está vendo aí, Maiara, no copo de água? Um copo quase cheio de água. Se eu perguntar para o telespectador o que ele está vendo aí, o que você está vendo aqui no copo de água? Eu estou vendo a vodka aqui, ó. Você está vendo o quê, Thiago? Eu estou vendo a vodka quase acabando, mas é água. Eu estou olhando assim para esse copo pensando, meu Deus, eu vou beber um pouquinho de água para eu tirar um pouco o meu nervosismo, vou aqui ver se ela está frio, será que ela está quente? Cada um, por que eu trouxe esse exemplo, né? Porque cada um olha para um objeto e tem uma opinião sobre. Sim. E é natural isso, né? Cada um vai olhar para algo e vai ter uma opinião sobre. E aí a gente precisa entender que não existe certo nem errado. O copo de água continua sendo copo de água, né? Se ela tá quente, se ela tá fria, cada um tem uma opinião sobre, né? Se tá um pouco vazio, se tá um pouco cheio. Não existe o certo e o errado. O que a gente precisa ter atenção nesse momento é trabalhar a saúde mental. E seja com pequenas ações ou grandes ações, né? Eu acho bem importante a gente trazer esse abordagem de trabalhar, de fazer, não importa quem, né, Tiago? É um tema que está cada vez mais em voga. Isso é nos tribunais, sim. No Congresso Nacional, porque, de fato, a população precisa estar com a saúde mental em dia. O empregador precisa saber que isso é necessário. Não é que ele está fazendo algo ali não é só para beneficiar a empresa, a sociedade como um todo. Sim. É a pessoa passar, porque com a saúde mental ela passa a respeitar mais em casa. Ela passa o governo passa a gastar menos com ela. Também. Os hospitais, o INSS,
e dentro das empresas passa a ter mais produtividade e dá resultado. Então, assim, você fecha um ciclo de maneira perfeita caso esse tema seja levado com responsabilidade e a sério. A questão da NR, que eu sei que a Comissão de Direito do Trabalho está para fazer um evento. Você já está sabendo. Tereza, bacana, até para ir também. Já está convidada, viu, Tereza? Vai ser que Como dia, é que Maiara? é, Maiara? A gente Explica está isso. fechando, não lembro a data de cabeça, me perdoe, mas agora vai ser no mês de maio. né? Maio. Tudo indica que será lá na Faculdade Pitágoras, então estão todos convidados. Vou até pedir talvez aqui a TV ou o Thiago nas redes sociais para nos dar espaço para abrir esse evento a todos os empresários, a todos os profissionais de RH, de departamento pessoal, aqueles também contadores que têm esses profissionais, aos profissionais de RH, porque assim, tudo que é novo, né, como a Tereza falou, às vezes assusta, o medo de ter um custo a mais, o medo às vezes do pequeno empresário ter que contratar um profissional a mais, vou ter que ter um psicólogo, vou ter que pagar uma assessoria. Então, assim, muitas dúvidas estão sendo levantadas e a comissão, com essa preocupação, vai trazer esse tema com grandes especialistas né, da área, gente de fora também, e estão todos convidados, porque tudo que é novo assusta, mas quando a gente tem informação certa, no momento certo, 25 de maio vai chegar e vai estar todo mundo muito bem informado. Olha só, Viu? isso aí. Bom. Estaremos lá, Tereza. Estão todos convidados. Isso aí, bacana. Qual é o papel, Tereza, da liderança nesse contexto de saúde mental e produtividade? Legal, Thiago. A gente falar da liderança é um assunto bem legal. Tudo que a gente vai implantar, a gente tem que começar pela liderança. Então, assim, o líder, ele tem que comprar a ideia. Então, quando a Maiara fala assim, isso dá medo, isso gera medo. E aí, o que acontece? O RH vai lá e estuda sobre aquilo, né? Vai lá e vai entender, vai atrás, vai participar dos eventos. E aí, chega na empresa e fala, a gente vai ter que agora implantar um plano de cargos e salários. Não vou. Não, isso custa caro, não vou. Aí que tá a liderança. Tudo que a gente vai fazer tem que partir da liderança. A liderança tem que estar, a gente fala literalmente da pirâmide contrária ali, né? De vir ali da gestão o acreditar. E aí, voltando um pouco ali falar da NR, porque que nós que somos profissionais da área de RH, a gente fica um pouco chateado, né? De ver que alguns empresários estão querendo entender disso agora e não olhou lá atrás. Porque existem ações que o gestor, ele fala assim, eu sou gestor e eu sou psicólogo. Tem que ser psicólogo. O tempo todo vem aqui o colaborador questionar, falar de algo. Realmente, você... não é que você seja o psicólogo, você é gestor. E hoje as empresas elas têm que preparar a gestão para isso. Então, assim, é uma coisa bem legal de ações pequenas que podem ser implementadas como uma escutativa. Né? Eu não preciso ser um psicólogo para eu ouvir o meu colaborador, para eu acolher o meu colaborador. De fato, assim, abraçá-lo. Às vezes a pessoa está querendo só um abraço, sabe? Deixa eu te dar um abraço. E aí hoje a gente fala assim, existem muitas ações dentro das empresas. O dia do abraço, nossa senhora, que implementação difícil. Dia do abraço, porque homem não abraça, né? Tem vários tabus que são quebrados, né? Com a questão do acolhimento, né? Então, a gente traz aí na prática hoje, Thiago, o papel da gestão hoje, ele é fundamental em acreditar que a saúde mental ela tem um impacto muito grande. Se eu tenho pessoas felizes, eu tenho produção. Sim. Eu sempre falo isso, assim, eu não sou da área financeira, mas todas as empresas que a gente entra para atuar, o financeiro cresce. As pessoas produzem mais, as pessoas vão com garra, elas estão bem. Então, é consequência, sabe? Literalmente aquilo ali é uma consequência de eu ter pessoas felizes. Então, quando eu falo da gestão, acreditar e dedicar ali a fazer desde pequenas a grandes ações. Então, quando a gente fala assim, a gente está chegando agora na Páscoa, né? Poxa, mas custa caro investir, né? Poxa, um chocolate, um bombom serenata, dado de uma maneira genuína, já é o suficiente, não é o quanto custa. É o fazer, é o entregar, é o mostrar a importância, carinho para o meu colaborador, sabe, Thiago? É literalmente isso. Então, quando eu falo da gestão ter um papel fundamental, é mostrar para o seu colaborador que ele é um colaborador, que ele faz
parte da empresa, que ele é importante, né? Então, nós colaboradores, né? A Mayara trabalhou como CLT, eu também por muito tempo, a gente quer isso, a gente quer carinho, a gente quer demonstração de meritocracia, eu mereço ter esse carinho, Sim. né? Então, quando a gente fala de NR1, de saúde mental, a gente está falando disso, sabe, Thiago? Bacana. A galera lá do escritório vai ganhar uma caixa de bombom, viu? Não ia ganhar não, mas agora você me alertou, fica desligado, entendeu? Quem estiver assistindo saiba, vai chegar a caixa bonita, bem carinhosa para cada um de vocês, da obra também. Eles vai escrever a cartinha à eles, mão. Eles são brutos da obra, mas eles adoram. Você vê, cartinha à mão, aí, Tereza. Olha só. Porque a gente não tá falando de custo, não, a gente tá falando de eles não carinho. vão entender nada. Teve um dia Mas que... se sentir lembrado, Pois entendeu? Mas Mas eu vou se tem escrever. uma Tereza assim, lá ajudando, né? Talvez a Tereza escreva, né? Eu falo que sou eu, Sozinho. porque... eu assino. Olha só, mas assim, pegando um gancho no que a Tereza falou, eu tenho 2 exemplos só da minha rotina de hoje. Uma pessoa me ligou, às vezes a pessoa não quer nem o carinho, ela quer... Lógico que nem todo empregador ele tem condição de dar uma satisfação para o trabalhador, Sim. de tudo. Mas uma empresa atrasou o salário, né? Quinto dia útil foi sábado, se eu não me engano. Hoje é quinta-feira. Essa empresa não tinha pago os salários ainda. E todo mundo está atravessando talvez um período difícil. Sim. Lógico que a obrigação da empresa é pagar o salário em dia. A prioridade sempre vai ser pagar o colaborador. Talvez por uma simples conversa, o transtorno que eu tive hoje com esse colaborador poderia ter sido evitado. Olha, eu sei... chama o colaborador, fala, olha, eu sei que vocês estão esperando a remuneração de vocês, houve um problema, nós estamos resolvendo, peço um prazo até agora, sexta-feira, dia 11, você consegue me esperar? Só de conversar muda tudo. Só de conversar muda tudo, às vezes, talvez nem precisa do bombom. E aí uma outra pessoa, uma moça está grávida, ela trabalha em 2 empresas, né, ela da área da saúde, e ela, né, no início da gestação ela teve um problema e foi entregar o atestado para as 2 empresas. São turnos diferentes. Sim. Uma empresa, na hora que a gestora de RH pegou o atestado, falou assim, ok. A outra empresa, no mesmo ato da mensagem, falou, olha, fulana, desejo melhoras, cuida de você, seja a sua prioridade agora, você tem um bebê e tal e tal. Perfeito. Acabou ali, a pessoa poderia estar pegando 15 dias de atestado, mas para a empresa não importava. Sim. O que aquela gestora disse para ela naquele momento trouxe conforto, isso aí. entendeu? A parte humana, que às vezes a mulher com mulher tem essa sensibilidade. E quando a gente fala de liderança, Thiago é casado e a gente costuma dizer que a mulher ela é o termômetro da casa, não é, Thiago? Quando sua mulher está de TPM, como é que anda a casa? É complicado. É mais complicado, não é? Complicado. O clima não fica diferente. E um líder que é ruim, ele é esse termômetro ruim para a empresa. Ele leva esse clima ruim, uma sensação de algo que esteja pesado. Ele não consegue trazer a equipe com ele, não consegue. Isso é verdade e assim, já o ponto eletrônico chamou para ser intervalo, mas tá tão bom já. E olha que o primeiro bloco é o mais extenso, sério? pra vocês terem ideia. Meu Deus. Vamos lá, a gente vai para o intervalo, 1 minutinho, voltamos já. Voltamos com o segundo bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz e no YouTube. Doutora Mayara, a gente está falando de importância da saúde mental. Mas quando a gente fala sobre saúde mental, dentro do nosso escopo de advocacia, quando a gente vai prestar uma assessoria jurídica, ou não precisa nem ser uma assessoria jurídica, apareceu uma demanda de uma empresa que procurou seu escritório. Você, enquanto advogada, se preocupa com esse lado da saúde mental, do que está acontecendo por trás, porque aquele processo não tem o que fazer. Você pode ir para um acordo, ou para o litígio, etc. Mas e os demais processos que podem acabar vindo em razão de um tratamento que esteja ocorrendo ali dentro da empresa? Você observa isso para dar um toque, para dar uma opinião? Olha, Thiago, às vezes eu tenho que me policiar para não ir além do que eu estou sendo contratada. Mas eu observo muito mais o ambiente em si do que ocorreu ali,
por exemplo, uma reclamação trabalhista, do que o próprio processo em si. Como você disse, o processo ele já existe, ele já está ali, né? Muitas empresas não têm uma assessoria jurídica que trabalha no contencioso, nessa prevenção para que esse processo não aconteça. Quando ele já está ali, a gente tem que tentar descobrir as causas por que ele está ali. Né? Por que chegou a esse ponto? E uns temas que a gente, né, vai abordar dentro da NR1 e tudo, é o assédio moral. Mas por quê? É do gestor? É do dono? Porque quando a gente entra na seara da justiça do trabalho, é muito difícil você conseguir uma indenização dentro dessa temática de assédio moral, de abuso por parte, né, do empregador ou do líder. Mas agora as coisas estão sendo mais explanadas. E as pessoas estão muito mais espertas, né? Então, quando eu vou orientar, eu sempre pergunto, né? Isso aqui aconteceu como? Você tinha conversa no WhatsApp com o seu trabalhador, com o seu funcionário? Como que era isso? Como que os e-mails eram disparados? Qual horário? Depois do horário de trabalho? Então, assim, às vezes o trabalhador, ele está com razão. E aí, como que você vai ter a diligência de chegar para o empresário e dizer para ele que ele tem que melhorar naquele ponto, senão ele pode ter mais 10, 15, 20 processos dentro desse mesmo tema. Então, assim, eu atuo ali naquele processo e tento fazer ele entender da importância de talvez modificar a forma de gerir algumas áreas do trabalho dele, dentro da empresa dele, porque senão ele só vai estar apagando incêndio. E isso acontece todos os dias. Todos os dias. E é um tema muito importante, porque a gente está falando, além de funcionários insatisfeitos, saúde mental das pessoas, né? Eu já deixei de atuar num processo agora, mudando para o trabalhador, porque ele não conseguia passar na frente da empresa. Então, quando eu disse para ele que ele teria que, na época não tinha o online ainda, o virtual, quando eu disse para ele que ele teria que ir comigo para uma audiência trabalhista, ele falou assim, mas vai ter alguém da empresa lá? Eu falei, vai. Ele travou. Para a gente ver a importância desse tema, que a saúde mental, além de causar a ansiedade e tudo, esse rapaz ele ficou com síndrome do pânico, ele pegou alopecia, ele estava a pele toda destruída pelas emoções mal geridas, entendeu? Então, assim, são coisas muito graves que podem ser evitadas, entendeu? Com prevenção, com treinamento, né, que é muito importante. E mudança de cultura, de ambiente, isso acontece, gente. É só o empresário está aberto a essa mudança. Querido. E principalmente os gestores aceitarem. Porque gestores saudáveis têm equipes excelentes, extraordinárias. O resultado ele vem automático. E falando de gestores saudáveis, como é que seria a saúde mental do gestor? Você vê que na prática existe essa preocupação também? Os gestores estão bem, né? Eles estão de boa. Com o bolso cheio. Tipo assim, a gente está num país que nem imposto tem. A segurança é maravilhosa. As ferrovias não existem, né? Mas existem pouco para um país. Mas as rodovias, excelentes. O imposto que a gente paga, de fato, faz com que a gente tenha uma duplicata aqui no norte. Maravilhoso. O Espírito Santo aqui tem 200 anos que a Eco entrou, falou que ia duplicar, mas não duplica. Sim. Cada hora uma desculpa diferente. Então, assim, nós temos, de fato, um país exemplar que dá para o gestor boa condição de logística, de... Poucos impostos, etc. Então, assim, a saúde mental não tem como estar ruim. Não, legal. É importante falar, né, que somos 3 empresários. Então, eu cuido dos empresários, mas eu também... Quem cuida de quem cuida? Né? Essa é uma pergunta muito comum na área de RH. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida do Thiago, que tem que cuidar dos colaboradores? Quem cuida da Mayara, que tem que cuidar dos colaboradores? E aí existem alguns sinais, né, Thiago, que a gente, que é empresário, a gente não percebe. Que foi o que a Mayara estava falando. Eu estava com problema, o colaborador estava com problema na pele. E a gente não enxerga esse problema. Às vezes a gente está ali tendo uma queda de cabelo, tendo estresse, né? Literalmente muito estressada. Às vezes uma doença na pele e a gente não enxerga, não consegue ver. E existem atitudes que nós, como empresários, precisamos fazer. É legal falar das terapias, que existe hoje os profissionais para isso, sempre indico isso para os meus clientes, mas existem outras atitudes. Uma coisa muito legal é falar assim, por exemplo, supermercado. Tem horário para funcionar? Qual o horário de funcionamento do supermercado? Qual horário? Qual é, geralmente? De 9 às 21 horas.
Se você chegar lá, 21h10, você entra naquela rede ali? Você vai conseguir entrar? Você vai conseguir fazer sua compra? Não. Se você chegar antes, você vai conseguir? Não. E é isso que nós, empresários, precisamos adotar. Né? No intervalo que a gente estava falando, por exemplo, do celular. Nós não temos horário de funcionamento. Então, a gente começa cedo e não tem hora para parar. Não. E aí, eu estou respondendo o meu cliente 10 horas da noite. Eu já me vi em casa de responder o meu cliente 4 horas da manhã. Quando a gente acorda lá, porque o filho acordou, opa, deixa eu aproveitar e responder aqui. E como assim? Né? E é imperceptível, tá, gente? A gente está dentro daquele ciclo, a gente não percebe que a gente está vivendo aquele ciclo, né? Então, uma dica muito legal é eu ter horário de funcionamento. Porque se eu tenho um horário de funcionamento, o meu cliente vai entender. Então, ele não vai esperar que eu responda ele 10 horas da noite. Sim. Ele vai entender que eu vou responder ele às 8 horas da manhã. Então, assim, isso é uma atitude legal para nós, quanto empresários, termos horário de funcionamento. Uma outra questão é ter as terapias, né, da vida. Nós temos alguns pilares que a gente precisa ter equilíbrio. Eu gosto muito de usar aquele exemplo do palhaço que vai segurando ali os pratos, que tem que ter o equilíbrio. E aí a gente hoje, por exemplo, eu descobri uma terapia, que eu faço uma terapia que é a terapia da terapia. Que eu não abro mão nas minhas terças e quintas-feiras. Acho que eu sei que é. O Thiago também já conhece essa terapia, né? Beach tênis? É o beach tênis. Maravilhoso. Então, assim, eu não sou boa, nunca ganhei nenhum campeonato. Mas eu adoro esse momento de diversão. Literalmente, eu não tenho celular, eu não coloco relógio eletrônico para eu viver aquele momento, colocar o pé na areia, né? A gente fala muito assim que o RH, vocês são, abraça a árvore. Sim, eu abraço a árvore. Mas eu sou dos dados também, sabe? Existem dados estatísticos que trazem ali o quanto que isso é importante, o quanto que se eu tenho o meu momento, eu vou produzir mais. Então, assim, eu preciso de me cuidar para eu cuidar, né? E a gente, às vezes, dentro daquele loop gigante, né? A gente acaba não dando essa atenção para eu, né? Eu cuidar de mim, né? Então, é importante não esperar que aconteça, de fato, às vezes ali, que eu já vi muitos casos, tá, gente? Que eu tenho uma perca muito grande e aí, de fato, eu paro. Eu tenho uma separação, eu tenho uma perda grande de valor, né? Às vezes um problema financeiro, e aí eu vou ao estupim, e aí, de fato, eu vou olhar para mim, vou cuidar, mas aí já está um pouco tardio. Sim. Com a pandemia, vamos lá, Maiara, você achou que mudou essa questão do tratamento da saúde ali do colaborador, do empresário, mas assim, a temática passou a estar mais em voga? Olha, Thiago, eu acredito que atenuou. Né? É um tema que ganhou mais destaque, tanto que ele foi sendo acentuado dentro das empresas e hoje é mais notório. Né? Que com a pandemia, uma coisa que cresceu ainda mais foi os mecanismos de informação, né? A rede social, agora a gente tem a inteligência artificial. Então, a gente tem o mundo na palma das nossas mãos. Então, ninguém é mais ignorante. Né? E às vezes é até difícil para a gente que advoga, por exemplo, atender a pessoa que já está ali com o diagnóstico dela em mãos. Né? A gente estuda que é melhor que o nosso ainda, meu Deus do céu. Exatamente, mas eu acho que ficou mais evidente, porque as questões, os temas, os tipos de problemas começaram a ser mais divulgados, né, Tereza? Dentro da pandemia, porque todo mundo passou a ter o mesmo nível de informação. Lógico que ninguém aqui, igual a Tereza falou, ninguém é psicólogo, mas também ninguém é mais bobo. Ninguém é leigo em tema nenhum mais no mundo, gente. Ninguém. A informação está na nossa mão, né, Thiago? Exato. Basta a gente... Cada vez mais fácil. Cada vez mais fácil. Só que às vezes também cada vez mais fácil o contato, cada vez mais fácil você ser acionado. Então isso tudo vem junto, né? Vem junto, vem sugando a pessoa, vem exigindo mais da pessoa. E quem não tem um limite acontece, Tereza falou, que Maiara mencionou, que é o estupim, é o estresse total. Isso aí. E no início você não percebe, porque aquilo é até prazeroso para quem gosta muito, só que o tempo vai passando e vai adoecendo.
E sabe o que me preocupa agora, que me vem em mente, um gatilho? Com a pandemia, muitos trabalhadores passaram a ser microempresários. Sim. MEI, abrir seu próprio negócio. E às vezes a pessoa não está emocionalmente preparada para gerenciar. Porque ela vai, né? Se tudo der certo, ela vai crescer. Então eu comecei ali fazendo meus bombons, meus doces, pega ali uma pequena empresária. Daqui a pouco ela tem que contratar uma funcionária. Gente, uma empresa sem funcionário, você tem um tipo de comportamento. Agora, tenha funcionários. Você passa a ter que ter gestão, saber lidar, conversar. É um outro ser, né? A mesma coisa quando a gente tem um filho. Você não tem domínio por aquele outro ser. Ele é a personalidade dele, então a gente tem que saber lidar. Então, hoje nós estamos falando de saúde mental no ambiente de trabalho, né, de gestão, mas o que os empreendedores, né, os micros, os pequenos, né, que estão crescendo têm que ter é a gestão das emoções. Né, para saber lidar com o que está vindo, além dos clientes. Porque o cliente, ele sente no ambiente que ele está sendo bem recebido, sendo, né, bem tratado, porque isso reflete até no produto, nos resultados. Né? E a gente teve um boom enorme de mês abrindo ali, porque muita gente ficou desempregada nessa época. Né? Fator também que contribuiu para a saúde mental. Lá em casa, na época, meu esposo teve aquela redução de salário, com redução de carga horária. Sim. Eu grávida, não sabia se ia poder... Onde eu tenho neném, eu não sabia se ia poder amamentar. Então, assim, foi pressão para todos os lados, para todo mundo. Né? Nessa época de desinformação, que veio o desespero e essa dificuldade econômica, e muitos foram para esse lado, hoje vão ter que também investir na sua saúde emocional. Entendeu? Porque é um tema que não tem para onde escapar. Tá aqui, ó, tá dentro da gente. Exatamente. Tereza, não é mole não, viu? E existem indicadores que ajudam a medir o impacto da saúde mental na produtividade? Sim, a Mayara já até comentou alguns. Por exemplo, hoje a gente consegue medir através de absenteísmo, as faltas dos colaboradores, rotatividade. Olha aqui, tem um dado bem legal que eu coloquei aqui para trazer para vocês. Hoje o Brasil é o número 1 de todo mundo com rotatividade de colaborador. Taxa de rotatividade é a maior taxa de todo mundo. Então, assim, é muito grande. E aí, um outro dado, 61% dos gestores acreditam que contrataram errado. Né? Esses são os dados do último ano. Então, assim, e mais 51% dos colaboradores nos últimos anos saíram das empresas, ou porque pediram demissão, ou porque foram desligados. Então, entenda-se que metade de todo o CLT do Brasil trocou de empresa ou foi demitido no último ano. É muita coisa. E isso custa quanto? Muito caro. Muito dinheiro. Muito dinheiro. Quando a gente fala de rotatividade, que é um grande indicador, que é o turnover, quando a gente fala de absenteísmo, a gente fala de dinheiro. Sim. De um custo que fica para o empresário. Um custo muito alto. E aí, quando eles falam assim, né, eu escuto dos empresários, mas custa caro investir em pessoas, em treinamento, em plano de cargos e salários, em benefícios. Custa caro admitir e demitir pessoas. Exato. Né? E custa caro para o governo também. Cada um que sai e pega um auxílio-desemprego. Sim, não é? Desemprego. Seguro-desemprego. Eu acho que está custando mais barato investir nessa NR1 com esse treinamento. Exato, investir em treinamento, em profissionais capacitados, porque pagar uma rescisão, a quantidade de impostos, né? Que desde um pequeno empresário até um grande. Gente, é muito dinheiro. Assim, buscar um novo colaborador, treinar um novo colaborador, se adaptar com a pessoa que está iniciando. É energia, é custo, né? É um retrabalho, exatamente. Prepare umas 2, 3 aqui, porque esse nosso bate-papo é tão gostoso que a gente não consegue com tudo que tem na pauta. Tá então, fluindo bem, né, Thiago? Tá fluindo bem. Você que está em casa, fique ligado, porque no terceiro e último bloco nós vamos falar, por exemplo, sobre se tem tabu. Se vocês percebem, você então, principalmente, Tereza, quando alguma empresa vai procurar, vai buscar saber um pouco mais sobre essa questão, se você vem percebendo, se já melhorou, se ainda tem muito tabu quando fala em saúde, tá? Fiquem com a gente ao minutinho, voltamos já com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6 à Quinta da Lei.
Voltamos com o terceiro e último bloco do programa Bate-Papo das 6, a Quinta da Lei, aqui na TV Foz e no YouTube. O tema de hoje é a importância da saúde mental. É algo que assim deveria ser muito mais falado. Essa educação, tanto para os empreendedores, colaboradores, para a sociedade como um todo. Assim a gente faz a nossa missão aqui na TV Foz, que é levar informações de qualidade. Eu só queria nesse terceiro e último bloco, Tereza, rapidinho falar de recrutamento. O que as empresas vêm buscando? Legal. Hoje a gente tem tido uma demanda muito alta, né, na Evolui, na minha empresa hoje, com o processo de recrutamento e seleção. Os empresários identificaram o que a gente falou lá atrás, que, poxa, será que eu sei contratar? Será que eu não estou errando? Porque está tendo tanta rotatividade, deixa eu pedir ajuda. E aí vem o profissional de RH trazer ali, de fato, uma ação que seja mais resolutiva para o empresário. E a gente percebe, Tiago, que o recrutamento em si, ele tem pessoas, tá? Existem pessoas boas no mercado. Existem muitas pessoas boas no mercado. Como esse dado que eu trouxe do ano passado, 51% das pessoas se movimentaram. Então, tá, mas aí como que a gente identifica, né? Até uma dica legal para você que está ouvindo, que é o CLT, que está indo em busca de emprego. Quando eu pego um currículo ali que eu tenho pequenas experiências, que eu fico 30 dias, que eu fico tempo de experiência. Ou às vezes deu o tempo de experiência mais um mês, porque também tem disso, tá? A pessoa espera a experiência acabar para fazer ali algumas coisas erradas. Eu não fico interessada nesse currículo. Demonstra que eu vou ter um investimento falido. Sim. Então, eu não quero essa pessoa dentro da minha empresa. Então, teve várias vezes, tá? Se não foi uma nem duas, que eu pego um candidato para entrevistar e eu falo assim, ó, essa oportunidade você tem que trabalhar pelo menos 3 anos. Senão você não entra mais no mercado. Pra você recuperar esse currículo aqui. Pra você dar uma recuperada aqui nesse currículo. E esse, Tereza, mas você não tem nada a ver. Tenho. Eu olho pra ele e falo, você é bom, sabe? Se dedica. O que você quer pra sua vida? E às vezes, assim, de fato, quando a gente estava falando, a pandemia trouxeram muitos empresários. Literalmente, isso aconteceu. As pessoas viraram MEI e depois voltaram para o mercado de trabalho. Aí você olha aquele currículo, o que você fez de 2019 a 2022? Tentei ser empresário. Só que fiquei doente, aí eu não tinha funcionário, não tinha férias, eu não tinha ninguém para me cobrir, vi que não rola, não é tão fácil assim. E voltado para o empresário, Tiago, é muito importante ter essa consciência que eu tenho que contratar devagar e mandar embora rápido. Geralmente nós fazemos o contrário. A gente contrata rápido, a gente pega na pá, não, tô precisando, pelo amor de Deus, e demora para mandar. Ele vai melhorar, ele vai... Gente, não tem milagre não, assim, existem ações, mas não existe milagre. Então, assim, confia na sua intuição, é legal passar isso de dica para o empresário, confie na sua intuição, e se ali nos 30 primeiros dias você já é suficiente, você viu, ficou ali com uma pulguinha atrás da orelha, faz o desligamento desse colaborador, encerra, porque isso vai fazer com que a sua empresa tenha uma cultura. Ninguém vai estragar a cultura da sua empresa. Exato. Então, isso é uma dica legal para recrutamento. E você, doutora Maiara, qual seria a dica final aí para os líderes e gestores que nos acompanham? A minha dica é estudem bastante. O aprendizado, ele não pode parar, né? E a humildade também, Tiago, acho que isso é muito importante. Eu vou falar de experiência própria. Sim. Desde o meu tempo de CLT, em vários momentos, também fui gestora, também coordenei uma equipe de RH. E a gente tem que ter muita humildade, até mesmo para reconhecer quando a gente erra, porque isso nos torna humanos. Né? Nós estamos lidando com pessoas, então se a pessoa, né, traz para você ali um problema e você está ali só mesmo para aplicar uma ferramenta, por exemplo, de advertência. Quantas vezes que eu ficava na última empresa que eu trabalhei para aplicar advertência para o turno noturno, porque tinha muita falta
né? Então, às vezes, eu procurava saber o porquê daquela falta primeiro. A minha obrigação era dar advertência. Já teve casos de eu não conseguir aplicar e ser penalizada, ouvir no outro dia, por não ter aplicado a advertência pronta na minha mão. Mas aí eu fui tentar entender o porquê daquela falta. Olha, Mayara, meu filho estava doente, meu filho passou mal, minha esposa teve um aborto, alguma coisa. A gente tem que ter essa sensibilidade. Não adianta você ter mecanismo, programa para tudo na sua empresa, pagar fortunas, gente, com assessoria. Compliance. Aí você traz engenheiros de fora para fazer consultoria, para te trazer números. Mas isso não vai te dar o resultado que você quer se você não investir no seu maior capital, que é o humano. Entendeu? Exatamente. Então a minha dica é, seja humano, por mais que você tenha a sua postura, eu tenho que ser exemplo, eu sou dono, eu sou o gerente, eu tenho que ser exemplo para a minha equipe, mas a sua equipe ela está de olho em você o tempo todo, no seu comportamento. E o seu exemplo ele vai falar muito mais do que as suas ferramentas, né? Então isso vai arrastar. Exatamente. Tereza, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter trazido essas informações de qualidade para os nossos telespectadores e ouvintes. Tá? Sempre que quiser, as portas Thiago. Estão abertas. Prazer falar aqui com vocês. Muito obrigado. Mayara, que bacana ter aceitado o convite, vir falar um pouquinho com a gente também, se quiser reforçar o convite. Falei do convite, mas reforçando o convite da Comissão de Direito e Trabalho da Terceira Subseção, que falará sobre a NR no Pitágoras, agora em maio. Exatamente, pessoal. É uma excelente oportunidade para você que empreende, para você que é contador, profissional de RH, departamento pessoal e ainda não integrou a sua equipe dentro desse tema, né? Ele está sendo abordado desde outubro do ano passado, mas nós somos brasileiros, deixamos tudo para a última hora. Exato. Né? Quem lembra do E-Social, que foi aquele caos? Né? Essa NR não vai ser diferente, porque ela vai ser aplicada, ela vai entrar em vigor. Agora, no dia 25 de maio, dia 26, então, as coisas começam a entrar nos trilhos dentro das empresas. Então, nós estaremos lá na Pitágoras esse mês de maio. Traga sua equipe, traga seus gestores, venha buscar informação, não tenha preconceito, é um tema que levanta às vezes preconceito, Thiago. Né? A saúde mental, porque é frescura, é um tabu que não tem que existir mais, é uma realidade, né? Que agora, como a Tereza disse, imposta e a gente vai ter que colocar em prática. Isso aí. Maravilha. Agradeço a todos que ficaram até o final. Lembrando, o nosso programa é sempre de quarta a sexta, mas só a quinta é da lei. Fiquem com Deus, uma excelente quinta-feira a todos. Até a semana que vem.